Você já percebeu como o Brasil parece ter virado de cabeça para baixo? Hoje, quem demonstra competência é ignorado, os covardes posam de heróis e os poucos que ainda têm coragem de dizer a verdade são tratados como inimigos do sistema. A inversão de valores chegou a tal ponto que o Itamaraty, antes símbolo de respeito e sobriedade, tornou-se motivo de piada. O trio responsável por representar o país diante do mundo, Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e Mauro Vieira, parece mais uma trupe de comédia improvisada do que autoridades de Estado. Enquanto os Estados Unidos observam o governo brasileiro com desconfiança, o Planalto insiste em mandar para fora figuras sem expressão, sem autoridade e sem credibilidade. O povo sente vergonha, mas eles não. O Brasil afunda em crises e, ainda assim, essa trinca dourada, já enferrujada, tenta vender ao mundo a imagem de que está no comando da reconstrução nacional. Imagine a cena. Alckmin discursando sobre economia como se fosse especialista em finanças globais, Haddad tentando se passar por entendedor de política internacional e Mauro Vieira, o chanceler que ainda acredita em diplomacia por correspondência, comentando que enviou uma carta e está aguardando resposta. É quase cômico. Em pleno século XXI, na era da comunicação instantânea, o ministro ainda aposta no papel timbrado como solução para crises diplomáticas. É com esse nível de preparo que o Brasil busca negociar com líderes de peso como Donald Trump. Não é difícil entender por que as portas da Casa Branca permanecem fechadas. Trump, acostumado a lidar com chefes de Estado firmes, não perde tempo com quem parece estar apenas encenando poder. E é exatamente isso que temos, um grupo de amadores brincando de governar, enquanto o país perde prestígio, aliados e, o mais grave, liberdade. O problema não é apenas o constrangimento dessas cenas. O que está em jogo é a soberania nacional. Por trás do teatro diplomático, existe um enredo mais preocupante: o enfraquecimento da autonomia brasileira diante de um poder que se move nos bastidores. Enquanto os ministros exibem sorrisos e discursos ensaiados, o verdadeiro controle está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Desde a criação do inquérito das fake news, em 2019, o Brasil entrou em uma fase sombria. Uma era em que censura se disfarça de proteção à democracia e liberdade virou algo suspeito. O Itamaraty, antes símbolo de independência política, transformou-se em instrumento de um sistema que decide o que pode ou não ser dito, quem deve ser silenciado e quem pode falar. Trump percebe isso com clareza. Ele sabe que, no Brasil de hoje, o poder real não está no Palácio do Planalto, mas em gabinetes onde juízes determinam os rumos da política. E por isso, ele não conversa com Haddad, Alckmin ou Mauro Vieira, porque compreende que os verdadeiros comandos partem de outro lugar. No centro desse tabuleiro político, há um personagem que não precisa de votos para mandar: Alexandre de Moraes. Ele é, hoje, o símbolo do poder concentrado no judiciário. Não ocupa cargo diplomático, não representa o povo e, mesmo assim, dita o ritmo da política nacional. Moraes se tornou o guardião de uma caneta que parece ter mais autoridade que a própria Constituição. É ele quem decide o que pode ser dito, quem deve ser punido e quem merece o perdão seletivo da justiça. O Itamaraty, que já foi um espaço de estratégia e defesa dos interesses brasileiros, agora parece apenas seguir ordens. A diplomacia se transformou em uma extensão de um poder paralelo que age acima do executivo. E enquanto isso, o país se torna motivo de desconfiança no exterior. Nenhum investidor sério coloca dinheiro em uma nação onde um único homem tem o poder de calar vozes e reinterpretar leis conforme a conveniência. Trump enxerga esse cenário com clareza. Ele sabe que negociar com o governo atual é perda de tempo, porque o comando real não está no Planalto, está nos tribunais. E enquanto essa estrutura não for revista, o Brasil continuará preso em um ciclo de submissão política e censura institucionalizada. A grande ironia é que o tema das conversas diplomáticas com os Estados Unidos nunca foi sobre economia, tarifas ou acordos comerciais. O verdadeiro ponto em discussão é a liberdade, algo que o Brasil parece ter perdido. A liberdade de falar, de pensar, de se expressar sem medo. Essa é a moeda que o país tenta recuperar, mas que continua trancada sob a tutela de um poder que ninguém elegeu. O mundo observa,
e observa com receio. A imagem do Brasil, antes associada a um país vibrante e soberano, agora é a de uma democracia sob suspeita. O Supremo, agindo como um império acima das leis, interfere em todas as esferas e enfraquece o próprio princípio da separação dos poderes. O governo, por sua vez, finge governar, enquanto obedece silenciosamente. Nenhuma nação respeita um país em que a toga vale mais que o voto. E é essa inversão que gera o descrédito internacional. Trump, acostumado a lidar com líderes firmes, recusa-se a dialogar com quem não detém o poder de decisão. Ele quer tratar com quem realmente comanda, mas sabe que no Brasil de hoje, essa pessoa não veste terno, veste toga. Enquanto isso, a população observa impotente. Cada novo decreto, cada censura e cada prisão política reforçam a sensação de que a democracia virou uma encenação. O povo é reduzido ao papel de espectador, e o governo se torna apenas um ator coadjuvante em um teatro controlado pelo Supremo. É um jogo perigoso, e a plateia está cansando. Porque o brasileiro comum, aquele que trabalha, paga impostos e ainda acredita em um país justo, começa a entender quem realmente puxa as cordas por trás do palco. Enquanto o Supremo se consolida como poder absoluto, o governo segue interpretando seu papel em um roteiro previsível. Alckmin, Haddad e Mauro Vieira continuam viajando, discursando e posando para câmeras, tentando sustentar a imagem de um Brasil que ninguém mais leva a sério. Nenhum deles tem peso político ou autoridade moral para representar a nação diante de uma potência como os Estados Unidos. Trump não desperdiça tempo ouvindo burocratas sem autonomia. Ele prefere conversar com quem realmente decide os rumos de um país. E é exatamente essa falta de liderança real que transformou o Brasil em motivo de desconfiança internacional. O mundo vê o país como uma democracia de fachada, onde o medo e a censura tomaram o lugar do debate livre. Cada discurso ensaiado, cada reunião diplomática inútil e cada gesto de submissão reforçam a imagem de uma nação sem voz. O que antes era orgulho nacional, a soberania, a liberdade, o direito de opinar, virou artigo de luxo. Mas ao contrário do que o sistema acredita, o povo não está dormindo. Aos poucos, o Brasil verdadeiro, aquele que trabalha, acredita em Deus e carrega nos ombros o peso da esperança, começa a se acordar. As pessoas estão percebendo quem realmente controla o país e entendendo que nenhuma toga é eterna. O medo está mudando de lado. Cada decisão autoritária, cada censura e cada perseguição política acendem uma nova chama de inconformismo. As redes sociais, ainda que vigiadas e pressionadas, se tornaram o último refúgio da verdade. Cada vídeo, cada postagem, cada palavra de resistência é uma fagulha que ameaça incendiar o sistema que tentou silenciar a nação. A história mostra que nenhum império baseado no medo dura para sempre. E o Brasil não será a exceção. Trump observa à distância, paciente. Ele sabe que, em algum momento, o país voltará a ter líderes de verdade. Homens e mulheres que não se curvam diante de ameaças e que colocam o povo acima de interesses pessoais. Quando esse dia chegar, o mundo verá novamente o Brasil de pé, respeitado e livre. O que estamos vivendo não é apenas uma crise política, é uma batalha silenciosa entre o poder e a consciência. De um lado, uma elite togada que acredita possuir o monopólio da verdade, do outro, um povo cansado de ser tratado como refém. Essa tensão cresce a cada dia e a virada parece inevitável. Quando ela acontecer, não virá dos gabinetes de Brasília. Virá das ruas, da indignação popular, das vozes que se recusam a se calar. Será o grito de milhões de brasileiros, exigindo de volta o país que lhes foi tirado. Nenhum decreto, nenhuma censura e nenhum algoritmo será capaz de conter o despertar de uma nação inteira. O Brasil pertence aos brasileiros, não aos que o sequestraram. A história sempre favorece quem tem coragem, e a coragem está voltando. O tempo dos que se acham intocáveis está chegando ao fim. O silêncio imposto pelo medo logo dará lugar à voz ensurdecedora da liberdade. Se essas informações foram úteis para você, inscreva-se no Radar Brasil, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Aqui você acompanha a verdade dos bastidores da política nacional, com análise, coragem e independência.